Olá, hoje eu vou falar sobre um monte de coisa, né? Eu vou falar sobre multitarefa, multicore, tá? Multitarefa, multicore e multi-client. Até não escrevi aqui, mas ainda tem o multi-client. E isso é importante porque um tempo atrás eu fiz um controle remoto que era apenas dois ESP, né? Dois ESP, um client e o outro servidor, um access point. Então o vídeo de hoje vocês vão aprender muito mais coisas e é bem legal porque eu tenho um servidor aqui, a gente vai montar um servidor multi-client, ou seja, vários clientes conectados num único ESP. Então vamos lá, roda a vinheta aí. Bom, vamos continuar aqui. Então, a nossa ideia de hoje é o seguinte: eu tenho um ESP aqui conectado com vários ESPs client, tá? No caso, eu fiz com dois aqui, mas você pode estender, você pode aumentar facilmente isso para N clientes conectados nesse único ES aqui, né? No ESP servidor, tá? Que vai ser um cara access point, certo? Então vamos lá, vamos lá. A intenção da aula, né? Como eu falei, é demonstrar a multitarefa com multicore e multi-client, ou seja, vários clientes. E para esse exemplo, eu achei interessante, né, fazer a coisa aí do controle remoto. Várias pessoas já me pediram, vários seguidores me pediram, né, sobre controle remoto, queria colocar um monte de botão e tal. E realmente você consegue controlar um mundaréu de coisa com esse esquema aqui que eu vou mostrar para vocês, tá? Bom, continuando aqui, né? Nós vamos criar um ESP, um ESP servidor, né? Que adiciona novos clients no loop e trata requisições em outro core, porque eu deixo o loop principal e eu vou tratando a requisição no outro core. Isso faz com que eu aumente a performance do programa, porque eu não estou apenas usando multitask, eu estou usando multitask em mais de um core, porque aí vamos falar, né, qual é o microcontrolador que vocês conhecem que tem dois core, né? ESP32, né? É muito poderoso, cara, ainda 240 MHz, né? Os clientes irão enviar informação sobre a mudança de estado dos seus pinos e o server irá reproduzir essa mudança de estado, né? Bom, eu gravei, né, um exemplo. Vamos assistir esse exemplo aí do controle remoto funcionando. Vamos lá. Bom, pessoal, esse aqui é a nossa montagem de hoje, onde a gente tem um server aqui que tem os 4 LEDs. E aí eu tenho dois clients, né? Cada client com 2 botões e acendendo e controlando, né, respectivamente cada um desses LEDs. Então é muito simples, ó. Eu vou ligar esse LED aqui, tá vendo, ó? Ele é do tipo push button, ó. Enquanto eu mantenho apertado, ele fica aceso. Quando eu solto, tá? E o interessante, ó, ele funciona, tá vendo aqui, ó, o primeiro, né, e o terceiro, ó. Ó, eu tô mantendo, ó, eles funcionam independentes, ó. Tá certo? Então são 2 controles remotos para um receptor, tá? Ó, tá vendo? Ó, e funciona também simultaneamente. Então é um exemplo, né? Funciona todos os LEDs, ó, tá? Então eu consigo apertar simultâneo. Também posso apertar simultâneo esses dois aqui, ó, né? Ó, tá vendo? Tem um pequeno delay, né? Mas ele funciona simultâneo, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Ó, eu consigo ligar e desligar, né? E de forma concorrente, ó. Mais de um controle remoto simultâneo controlando o nosso servidorzinho aqui, tá? Então esse é o nosso exemplo de hoje. Bem, agora que você já assistiu, então vamos continuar aqui. Aquele recado básico: se cadastre aqui no fernandok.com, né? Entre no fórum fernandok.com, se cadastre aqui, muito importante, tá? E o Telegram e o Instagram também, minhas mídias sociais. Vamos lá. Gente, aqui é o esquema, né,
para você montar aí no protoboard ou numa placa padrão. Então eu tenho 4 LEDs aqui, controlados, né? 2 a 2 aqui, ó, tá certo? Então esses dois aqui são os clients, né? Que se conectam no nosso server, né? Que eu inicializo esse cara como AP. E o bacana desse exemplo de código-fonte que é o que eu posso ir pendurando o cliente aqui, tá entendendo? Eu posso gerar outro cliente, conectar assim por diante. Então você imagina como é que fica bacana esse exemplo aqui, né? É um cara conversando com vários, né? Eu já queria fazer isso há algum tempo, né? Eu fiz isso com o Espinal, né? Bom, o algoritmo é o seguinte, do server, início, cria a rede Wi-Fi, inicia server, inicia a tarefa para receber dados, e aí eu tenho o looping que eu deixo no core 1 e no core 0 eu tenho uma função lá que fica verificando dados dos clientes, ou seja, eu estou usando 2 núcleos ao mesmo tempo, né? O client, mesma coisa. Eu uso 2 núcleos também. Eu inicio o Wi-Fi, conecto ao server, envio o estado inicial dos pinos, inicio a tarefa para enviar dados, aí o loop verifica. Eu tenho um loop aqui que fica verificando a conexão com o Wi-Fi. Ele fica em loop o tempo inteiro. E no Core 1, eu tenho a função que verifica a conexão com o server e envia dados se alterou o estado, né? Porque aí, esse cara aqui é o que tem um botãozinho, né? Então, essa é a sequência, você tá vendo? Então, no server eu uso 2 core, no client eu uso 2 core, certo? Então, é bem legal. Isso aqui já é a programação de FreeRTOS, né? FreeRTOS é um negócio... Gente, isso aqui é um negócio sério, isso aqui é um negócio sério, isso aqui é um negócio profissional, tá? Bastante profissional. Wi-Fi.h, né? Obrigatório. O SSID, nós estamos começando aqui com o client.ino, tá? Client.ino. A password, lógico, aqui é da tua rede, né? A port que eu estou usando é a 5000, tá? Aí eu instancio um objeto aqui que vai ser o meu client. Eu tenho uma estrutura que é a estrutura do quê? O número do pino e o status do pino, se é low ou high, certo? Quantos botões eu tenho em cada client? Vocês viram lá no vídeo, 2 botõezinhos, né? E aqui eu faço, eu inicializo a minha struct, né? Eu coloco no pino 21 e no 19 e inicializo o status tudo com low, tá? Aí, o serial begin, aqui o setup, né? Serial begin, eu seto o timeout para 5 segundos, tá? Dou a função setup Wi-Fi e connect client, certo? É de acordo com o fluxo, lembra lá, né? Que eu falei do fluxo. E aqui é o seguinte, eu tenho o pin count, né? Que eu tenho 2 pinos só, mas eu posso ter N pinos. Você pode mudar o pin count lá para, eu quero botar aqui 10 pinos, vai 10 pinos então pro cara lá, certo? Aí eu dou um pin mode, pin i.number, que é o número do pino, input. Por quê? Porque o botãozinho é input, né? Eu vou entrar com dado. E aí, o que eu faço? Eu dou um send pin status e enviamos para o server o estado atual do pino. É uma função que eu criei. Gente, aí eu gero uma nova tarefa. Qual é a função que gera uma nova tarefa nesses FreeRTOS? É xtask create pin to core. Tá? Uma mão assim gigantesca para dizer o seguinte, eu vou criar uma tarefa, eu vou criar uma função que vai ficar rodando, pum, que descola do programa principal e fica rodando, tá? Mas a sequência seria assim, o programa está rodando aqui, no que ele encontra esse xtask aqui, pum, ele bifurca assim, sabe? Ó? Aí fica um processo aqui e outro processo aqui. É isso que faz essa função, certo? Ela, pum, ela abre. Ela cria um novo cara. E detalhe, cria no número do core que eu estou querendo executar. Aqui no core 1 já está o programa principal. E eu jogo o nome da função qual é? É handle connection. Handle connection vai ser uma função. Então, ó, o programa está rodando aqui. Aí xtask, pum, cria o handle connection. Aí fica rodando o loop principal e fica rodando o handle connection aqui.
Entendeu? Como é que funciona a coisa? Pá, o negócio abre assim. E lógico, né? Esse negócio é tão poderoso que você pode criar várias tasks, né? Várias tarefas num único core. 5 tarefas num core, pode criar mais 5 no outro, pode criar. Desde que o processamento aguente, né? Você consegue fazer isso, né? É fantástico. O negócio é lindo, viu? Como diz Caetano, né? Setup Wi-Fi. Setup Wi-Fi é simplesinho, né? Serial print, eu vou imprimir o SSID aqui, conectado no SSID aqui, na rede tal, né? Eu dou um Wi-Fi begin, SSID password, né? E aqui sempre a gente faz isso, lembra? Enquanto não conseguir conectar, eu vou imprimindo os pontinhos, né? 500 milissegundos aqui. E aí eu dou, ou se eu consigo checar aqui embaixo, porque eu conseguir conectar, eu printo isso na serial. Connect Client, gente, Connect Client muito simples, né? Connect Client, simplesmente lá vou imprimo, Connect Client, o meu IP é o meu gateway mesmo e o meu port é o que eu defini lá, é o 5000, né? Lembra? Enquanto eu não consegui, eu vou imprimindo pontinho e depois aqui eu cheguei aqui embaixo, consegui conectar, beleza? Client conectado, né? Certo? Loop, o loop não faz quase nada. O que faz o loop desse client? Gente, ele fica tentando conectar o tempo inteiro. Se não está conectado, então setup Wi-Fi, tá? Então ele fica aqui, ele vai ficar aqui. Lembra? É um processo, ele está no core 1, ele fica rodando ali. E quem que fica rodando do outro lado é o handle. Os dois ficam ali. Tá? Core 0, core 1, os dois rodando simultâneo, entendeu? Bom, e aqui a função handle connection. Eu sou obrigado a passar esse void aqui, parâmetros, tá certo? E aí eu entro num laço infinito. Por que eu entro num laço infinito? Porque essa função handle connection ela não pode parar nunca, tá? Então ela vai ficar em loop. O que eu faço aqui? Se não está conectado, eu conecto o client. Aí eu faço aqui, ó, tá vendo pin count? Pin count, eu faço aqui, ó. Se pin status change, ou seja, se mudou o status do pino, ou seja, eu apertei o pino, né? Se eu apertei o pino, então envia o status do pino. Quando ele chega aqui embaixo, isso aqui é o seguinte, quando você faz contagem de tempo dentro de uma task, você não pode usar o millis, tá? Você não pode usar delay nem millis. O que você tem que fazer? Você tem que fazer esse aqui, ó, o tick type. Task delay é igual a 5 dividido por port tick período ms. Ou seja, aqui nada mais eu estou fazendo nessa continha que calculando o quanto que é 5 milissegundos. Aí eu jogo em vtask delay, que é uma função de delay. Ela vai me atrasar 5 milissegundos. Eu sou obrigado a fazer isso aqui, tá? Para eu não ter problema de watchdog da função, tá? Ele tem uma função watchdog interno. Bom, vamos lá nas funções, né? Respin status change, ou seja, o status mudou, o que eu faço? Gente, eu faço um digital read na minha struct pin i number, né? Eu leio o determinado pino, vejo o status e verifico o seguinte, o status que estava no meu array lá, é diferente de pin status? Se for diferente, eu atualizo o pin status e retorno true. Se não, eu retorno false, certo? Ou seja, aqui é se ele foi apertado, porque ele está diferente. Estava 0, aí está 1 agora, opa, então está diferente, né? Send pin status, o que ele faz no send pin status? Ele tem um argumento i aqui, aí, por quê? Ele pega o struct, ó, ele pega o struct, né, de pin i e size off de pin. Size off de pin size off é quantos, size off retorna o quê? Quantos bytes tem a estrutura? Ele vai lá e passa a estrutura. Quando ele dá client.flush, tudo isso dentro do write, né? Ele está mandando quantos bytes ele está mandando. Eu não preciso contar, quem conta é a função sizeOff. SizeOff pega o struct, conta quantos bytes tem, né? Você tem o endereço da struct aqui, ele fala assim, bicho, vai lá, manda esse negócio. E é quando ele dá flush. Flush é o momento que efetivamente esse treco é enviado para lá. Bom, beleza, estamos aqui agora na função do server.
Então lembra que eu mostrei o fluxograma lá? Vamos lá, vamos acompanhar. SSID Password Port 5000, né? Não precisa falar nada, né? Ah, eu uso o Vector, tá? E uso Wi-Fi.h. Bom, aqui eu defino o Wi-Fi Server, né? Server Port. E aqui eu estou usando esse método estático aqui, Standard Vector Wi-Fi Clients, certo? Então esse Wi-Fi Vector, até eu vou fazer uma aula só do Vector, entendeu? Porque não cabe aqui nesse vídeo eu ficar falando muito do Vector, mas ele é mão na roda, ele ajuda demais, eu adoro o Vector, eu adoro ele. Ó, TypeDef, Struct, Number, Stats, mesma coisa aqui do client, tá vendo? Porque é a mesma estrutura, eu mando a estrutura, o cara tem que receber lá da outra ponta, né? Tá certo? Quem é que vai receber isso aí? É o server. O server é o cara que recebe e acende o LED lá, ou apaga o LED para você, né? Certo? Então vamos lá. Setup. Begin 115.200, setup Wi-Fi, server.begin. Aqui eu tenho lá, de novo, quem que cria a tarefa, né? Eu venho andando aqui, ó, o programa está executando, pum. Xtask aqui, ó, Xtask, pum, criou outra tarefa. Ou seja, tinha um processo assim, pum, abriu, tem 2 caras rodando agora, tem 2 caras. Um em cada core, um rodando em cada core. Muito legal isso, muito legal, muito poderoso, né? Handle Clients é o nome da função, isso aqui é só uma tag, isso aqui é o tamanho da pilha, não uso, prioridade da tarefa, né? Quanto maior, mais prioridade tem. O número de core que será executado na tarefa usando o core 0, né? Para ficar usamos o core 0 para o loop ficar livre com o core 1, então o loop sempre fica no core 1, né? Então é isso, é igual do cliente lá, né? Gente, setup Wi-Fi, eu chamo esse cara como Wi-Fi AP, tá vendo? O modo AP, ele é um AP para ser o servidor, né? E o Wi-Fi.softAP, que é um método, né? Que inicializa esse cara aí. Bom, o que eu faço no loop, gente? No loop, server.available, eu instancio o meu cliente, e aí eu falo assim, ó, se esse cara não for nulo, a gente faz um pushback client, eu adiciono no final do vector. Aí é o seguinte, imagina uma lista aqui, ó, eu tenho cliente 0, pá, eu dou um pushback nele, depois ó, eu tenho um cliente 1, eu tenho um cliente 2, eu tenho um cliente 3, ou seja, um único, esse aqui é o server, então ele monta um vetor de clientes, entendeu? E aqui que a mágica acontece dele cuidar de vários clientes simultâneos, ele checa todos esses clientes. Por isso que eu gosto do Vector, eu acho que ele é um método que te facilita, porque ele tem vários métodos para você lidar com esse vetor, tá? E é simples, ó, olha o tamanho do loop, gente, né? Então o Vector faz coisas pra caramba, estão vendo? Handle Clients, ó, tá vendo? De novo eu passo um parâmetro que eu sou obrigado e eu tenho loop infinito aqui, o while true, né? Que vai ficar infinitamente rodando. E aqui é interessante, ó, para cada client temos no Vector. Handle Clients é o cara que me cuida dos clientes. Então eu tenho o loop principal e eu tenho uma task que está cuidando dos clientes. Essa task aqui, ó, que está rodando no meu braço direito aqui, ela está o tempo todo, ó, tem cliente aí, ó, tem cliente aí, ela vai adicionando esses clientes aí, entendeu? É muito bom esse negócio. E aí tem o seguinte, Wi-Fi Client igual a Clients. Olha que interessante, Clients, ele tanto funciona como objeto, como indexa, como vetor. Não é para gostar do tal do vetor? Rapaz, eu gosto, hein? Eu gosto dele. Ó, if Client disponível, então o que eu faço aqui? Lógico, eu pego o índice de i, porque assim, ó, client.size, né? Só faltou eu falar assim, client.size me retorna quantos clients entraram na minha rede, entraram no meu server. Ah, entrou 2? Beleza, tem 2. Entrou 5, é o número 5. E ele vai rodar 5 vezes. Né? Aqui no caso, 2 vezes, porque eu só coloquei 2 clientes aqui. Mas aí, isso que é bacana, é genérico. Ah, você quer testar com 4, com 5, com 6, você vai testando. E aí é o seguinte, if client.available, né? Se tem cliente disponível, eu instancio um struct, a struct pin, não lembra aquele struct pin, né? E eu faço um client.read, eu faço
eu faço uma leitura, porque veja agora eu sou servidor, ó, eu sou o server aqui, eu tenho o cliente aqui e eu tenho outro cliente aqui. Esse cara apertou um botão, ele apertou um botão e veio para cá. O server tem que fazer um read, é aqui que o read acontece. Aí o que ele faz? Ele lê quantos bytes no read, porque isso aqui é um read binário, tá? Esse cara aqui tá lendo binário. Ele pega o binário de size off, né? E joga dentro do endereço da struct pin, tá? E aí o que ele faz? Carregou a struct pin com o que ele recebeu lá do cliente, né? Aí ele fala assim, agora pin mode, tá? É output, porque os LEDs são output, certo? Então ele faz pin.number output, porque o LED é saída, e dá digital write pin number, pin status, que é, no caso que você apertou lá, você apertou, ele está em high, né? Ele não está mais em low, ele está em high. E também acontece de quando você tira o dedo, ele vai de high para low, né? Acontece essas duas coisas. Aí a mesma coisa aqui. Eu faço o tick type, porque quando a gente está dentro da task, a gente tem uma contagem de tempo numa unidade que chama ticks, tá? Ticks. Então, para eu conseguir 5 milissegundos, eu faço 5 dividido por uma constante aqui, que é o port tick período em milissegundos. Daí eu vou saber quanto que é tick correspondente a milissegundos, certo? É só uma continha. Aí eu faço um delay aí, que no caso é um delay especial, vtask delay, certo? Bom, gente, parecia até que era mais complicado do que de fato é, né? Então, assim, não ficou um vídeo grande, eu pensei até que fosse ficar maior esse vídeo. Deixa eu falar aqui. Eu sei que no meio do código-fonte tem vector, tem objeto e tudo. Eu estou preparando uma série de vídeos de orientação a objeto, de funções especiais, como list, como vector, como hashing. Tem uma série de coisas que quem programa em C e C++ precisa ter para poder conseguir a proficiência necessária para mexer com a IoT, tá? A IoT não é uma coisa simples, você tem que estudar, tá? De novo, larga de miserê, compra os ESP32, compra a ESP32 LoRa, compra os chips, senão você não consegue evoluir, entendeu? Você tem que ter os componentes, isso é o mínimo, né, que você pode ter, tá? E eu queria sempre dar esse recado, né? Eu acho que todo mundo tem que se manter estudando, porque a tecnologia avança muito rápido, certo? Avança bastante rápido e eu acho que quem gosta, eu acho que é isso mesmo, né? Sabe que está na chuva, né? Então, gente, eu agradeço pelo apoio que eu estou recebendo no canal e até o próximo vídeo.